enfermagem, alunos, dando continuidade à nossa disciplina de cuidados com a puérpera e o RN. Hoje nós estaremos indo para a nossa quinta aula, que explanará sobre a assistência de enfermagem no puerpério. E o que seria o puerpério? O puerpério é o estágio do pós-parto, que é assim que essa puérpera tem o seu bebê, ela já entra no período que nós conhecemos popularmente como resguardo. Então, o puerpério, ele se inicia logo após a dequitação e delivramento da placenta e termina quando a fisiologia materna volta ao seu estado pré-gravídico. Então, o período puerperal, ele é marcado por uma transição emocional, física e psíquica muito grande para essa puérpera, mesmo que ela já esteja aí no quinto, sexto filho, porque cada gestação ela é única e tem a sua peculiaridade. O puerpério, ele é classificado em puerpério imediato, mediato, tardio e remoto. O puerpério imediato já ocorre nas primeiras 2 horas ali do pós-parto. O puerpério imediato, ele começa ali da segunda hora e vai até o 10º dia do pós-parto. O puerpério tardio, ele começa do 11º dia e vai até o 42º dia de pós-parto. E o puerpério remoto acontece, ele vai do 42º dia em diante. No período do puerpério, essa puérpera, ela teve o retorno da sua menstruação. E nesse momento nós temos a classificação dos lóquios. Os lóquios nada mais são que a presença, né, da menstruação, que é o retorno da menstruação depois que essa puérpera tem o seu bebê. Nós fazemos essa classificação dos lóquios logo ali quando ela está no puerpério, na maternidade ou no hospital. Nós temos que fazer essa classificação, né? Quando ela vai fazer, a gente faz a troca de fralda dessa puérpera, a gente vê como é que está o sangramento para poder avaliar como está a evolução desse sangramento. A puérpera passa por algumas mudanças no organismo durante esse período puerperal. No puerpério ocorrem mudanças muito progressivas, como o aumento das mamas, o retorno dos órgãos reprodutivos às suas condições originais. Existem muitas modificações durante o período puerperal. Eu trouxe para vocês as principais modificações. Lembrando que existem várias, infinitas modificações. Então, nós temos o útero, que tem um estado pré-gravídico, que é o estado normal dele. Depois, essa mulher engravida e sai do estado pré-gravídico para o estado gravídico, que é quando ela vai engravidar. Esse útero vai aumentar de tamanho e volume. Depois, esse bebê nasce e ela retorna para o estado. Esse útero retorna para o estado pré-gravídico, ou seja, o seu estado normal, né? O seu estado natural. Ocorre também as modificações na vagina, na genitália externa ali no períneo, que é onde ocorre a episiotomia. Logo depois do nascimento do bebê, né? Depois que ela passa esse período puerperal, essa genitália ela retorna ao seu estado natural, diminui o inchaço, diminui a vermelhidão, né? Então ela retorna para o seu estado normal. Ocorre também a diastase abdominal, que nada mais é que o afastamento dos músculos abdominais Eu trouxe aqui uma figura para vocês que traz a ilustração real da diastase abdominal. Nós temos ali na primeira figura o músculo ali no seu estado normal, né, no seu estado natural, e na figura ao lado o afastamento desses músculos.
que em resumo é o que é a diastase abdominal. Em virtude do crescimento dessa barriga, vai tendo o afastamento dos músculos abdominais, que é o momento em que ocasiona a diastase abdominal. Outra modificação muito importante no organismo materno são as mamas, visto que no estado de pós-parto, as mamas dessa puérpera estão cheias de leite, então essas mamas tendem a crescer, ela vai ter ali o acúmulo de leite nesses seios maternos, o que faz com que essas mamas fiquem bem consideravelmente grandes, né? Porque ali está armazenando o alimento do bebê. Essa puérpera, ela sente contrações uterinas, continua sentindo, porque o útero ele está involuindo, ele está voltando ao estado pré-gravídico. Então, ela vai sentir algumas contrações em virtude da involução uterina. Tem a presença, né, o retorno da menstruação. Tem que ser feito bem a avaliação, perguntar como é que está sendo o sangramento, né, ou a menstruação dessa puérpera, porque também pode indicar algum alerta, algum sinal de que ela possa estar evoluindo para uma possível hemorragia. Quais são os cuidados que nós, quanto enfermeiros, temos que ofertar a essa puérpera no pós-parto? Temos que orientá-la a deambulação após 6 horas do parto vaginal e 12 horas após as cesarianas. Orientá-la qual é a forma mais adequada e asséptica de fazer o curativo, seja na incisão cirúrgica ocasionada pelo parto cesáreo ou pela episiotomia nos casos de parto normal. Orientar ela para que ela esteja observando a quantidade de vezes que ela vai no banheiro urinar, se ela está evacuando, se ela está tendo gases, orientá-la sobre a importância da higiene íntima, né, e o retorno das atividades sexuais ali, que devem ser dos 45 dias do pós-parto, né, para que não ocorra também justamente as infecções puerperais nesse momento, orientá-la acerca de uma alimentação adequada, né, e orientar que o que é importante é que o aporte calórico e nutricional dela esteja muito bem nutrido, porque ela precisa estar forte, estar bem nutrida para nutrir o seu concepto. Orientá-la a não fazer o consumo de álcool, drogas ilícitas ou não, fumo, ou tomar medicações sem prescrição médica. Fazer o retorno de 7 a 10 dias para consulta puerperal na unidade básica de saúde, porque é nesse momento em que o enfermeiro vai fazer a consulta puerperal e vai avaliar a incisão cirúrgica, né, a cicatrização, a evolução do puerpério, vai avaliar também o coto umbilical do RN, vai proporcionar, né, vai ofertar as vacinas para essa puérpera e para o seu RN. E o enfermeiro ele deve estar atento a quaisquer manifestações de profunda tristeza, sentimento de incapacidade, a recusa de cuidar do seu bebê, ou a recusa da própria puérpera de cuidar de si mesmo, para poder abordar e orientar sobre os assuntos relacionados ao vínculo da mãe e do bebê, orientar essa puérpera sobre os cuidados que ela deve ter com a mama, o banho de sol nas mamas, por exemplo, que o sol ele aumenta a pigmentação dos mamilos e consequentemente também a sua resistência, e a exposição ela deve ocorrer por um tempo de 10 minutos, né, no horário aí até antes das 8 horas. Orientá-la sobre a massagem e a ordenha de alívio na mama, que
que é verificar se alguma mama apresenta pontos dolorosos ao término da mamada. Aí realizar a massagem na região dos pontos onde ela sentir dor e ordenhar o leite até perceber a ausência dessa dor. O tratamento do engurgitamento mamário, ele inclui a ordenha manual, o aumento da frequência das mamadas, as massagens delicadas no local das mamas, o uso de anti-inflamatórios e analgésicos prescritos por um médico e além do uso frequente do sutiã de amamentação, que é para aumentar a sustentação dessa mama, visto que ela vai aumentar de tamanho e volume, né? Porque está ali agregando em seu interior uma quantidade considerável de leite materno. E é muito importante o esvaziamento das mamas através da ordenha, justamente para que não se acumule esse leite dentro ali dos lóbulos mamários, ali dentro das glândulas mamárias. Figura nós podemos visualizar bem um caso de engurgitamento mamário. Na primeira figura nós vemos aqui uma mama normal, onde as glândulas mamárias elas estão cheias, porém cheias adequadamente. Já na segunda figura, nós podemos visualizar as glândulas mamárias extremamente edemasiadas, porque o acúmulo de leite é excessivo. Outra complicação nas mamas no período puerperal é a mastite. A mastite é o nome dado a uma inflamação aguda que ocorre nas glândulas mamárias, que pode ou não evoluir para uma infecção. E essa inflamação ela é causada pela ação de vários micro-organismos, sendo o Staphylococcus aureus o agente infeccioso em 70% dos casos. Geralmente a mastite é acompanhada por fatores como o engurgitamento mamário. Primeiro, essa puérpera é acometida pelo engurgitamento mamário e ele evolui para uma mastite se não tratado. Então, a melhor forma de evitar esse tipo de inflamação é segurar o bebê de maneira correta na hora da amamentação, para que ele consiga sugar a maior quantidade de leite sem causar qualquer sofrimento nos mamilos e não tenha o acontecimento do engurgitamento mamário que evolui para mastite. Então, nós, quanto enfermeiros, temos que orientar essa puérpera que amamente o seu filho do seu bebê da forma mais correta possível. O bebê, durante ali as primeiras semanas, né, de vida, ele vai sugar de forma mais lenta, porque ele vai estar fazendo a estimulação dos músculos da face aos poucos, né, um processo paulatino para ele. Então, ofertar a mamada para esse bebê quantas vezes preciso for. A figura que vocês estão vendo é a representação real de um caso de mastite inflamatória. A complicação nas mamas é as fissuras mamárias. As fissuras mamárias, elas podem ser definidas como a ruptura do tecido epitelial que cobre a papila mamária. E a principal causa da fissura mamária é a pega incorreta do bebê na hora da amamentação. Além de encontrarmos o mau posicionamento da mãe e do bebê na hora da amamentação, a utilização de produtos que causam irritação no mamilo, as dermatites, o uso de bombas manuais ou elétricas de forma incorreta, a auréola endurecida ou engurgitada. Quanto enfermeiros, temos que buscar cada vez mais capacitação para poder ofertar maiores informações, estratégias, planos para as puérperas no momento puerperal, visto que esse é um momento de extrema mudança fisiológica, psíquica, emocional, hormonal para a puérpera, principalmente no caso de puérperas primíparas que estão tendo seus primeiros filhos. Então, nós enfermeiros devemos ofertar a ela todas as informações necessárias, ofertar um plano de cuidado, orientá-la sobre
todas as alterações, todas as modificações em que ela poderá passar, fazer uma escuta ativa, sermos acolhedores e poder, de uma certa forma, estabelecer um vínculo entre essa puérpera e profissional de saúde, enfermeiro, para que nós possamos cada vez mais chegar junto aos nossos pacientes, em especial essas puérperas que estão passando por um momento de transição e modificação. E para que dessa forma nós possamos cada vez mais poder contribuir para a diminuição de problemas como, além dos citados, a depressão puerperal, que é muito grave. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Segue as referências bibliográficas e lembrando que você já tem todas as aulas disponíveis no e-mail. Então, até a próxima aula.